Olá, doutores e doutoras, como vão? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre os crimes contra a incolumidade pública. Vamos fazer os destaques iniciais sobre esses tipos penais que estão previstos no nosso Código Penal. Pois bem, vamos então à breve análise dos dispositivos. E nós iniciamos sempre deixando bem claro a necessidade que existe para a preparação de toda quanto é videoaula ou mesmo do estudo do direito penal, de nos socorrermos à doutrina. E esses tipos penais que nós vamos analisar agora, eles são bem, como é que eu vou dizer? Eles têm aí uma discussão doutrinária muito grande sobre vários aspectos, sobre vários temas. Então, olha aí, só para vocês verem a quantidade de obras que eu utilizei para montar uma aula relativa aos crimes contra a incolumidade pública. Então, é sempre bom, ficam esses autores aí como dicas para vocês, estudantes de direito, né? Escolham aí uma doutrina que se encaixe na sua leitura. Bem, então vamos lá. O conceito trazido por Paulo José da Costa Júnior. Incolumidade pública é entendida como uma segurança do cidadão em geral, contra danos físicos, pessoais e patrimoniais a desencadear-se por obra humana, das forças naturais, de alteração do funcionamento dos meios de transporte, de comunicação e das substâncias alimentares e medicinais ao público. Bom, a objetividade jurídica aqui é a segurança do cidadão como um todo. Então, perceba que aqui nós não temos as práticas delituosas direcionadas a uma pessoa, mas sim a uma coletividade. Então, essa é a principal característica dos crimes contra a incolumidade pública. A objetividade jurídica aqui é a proteção da sociedade como um todo, da coletividade. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que nós possamos diferenciar as condutas aqui praticadas daquelas condutas que são destinadas às pessoas físicas, às pessoas naturais, de maneira individualizada. Pois bem, aqui há uma série de previsões de crimes de perigo. Crimes de perigo que não necessariamente possam ocorrer resultados naturalísticos que vão modificar a existência de qualquer objeto jurídico quanto ao mundo exterior. Portanto, olha que coisa interessante. Nós analisamos aqui esse perigo de maneira abstrata. Então, daí haver uma discussão muito grande em relação a isso. Alguns autores até entendem que isso não é possível no Estado democrático de direito. Tem que se ter, para se punir, para o direito penal agir, o direito penal tem que ter um risco efetivo, um risco concreto. Bom, esse não é o entendimento que prospera na doutrina. A doutrina ela tem admitido, sua corrente majoritária, o chamado crime de perigo comum. Bom, vamos lá. Nós iniciamos com o artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio. Olha que coisa interessante. Aqui, a conduta típica é causar de maneira voluntária, né, querendo causar um incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A forma simples está prevista no caput. Depois nós vamos ter a forma majorada no parágrafo 1º. E também a previsão do incêndio culposo no parágrafo 2º. Vou diferenciar primeiro o incêndio doloso do culposo. No doloso, a gente quer ou prevê assumir o risco de provocar o incêndio. Já no parágrafo 2º, nós temos a forma culposa, quando o agente dá causa a um incêndio por agir por imprudência, negligência ou imperícia. E aqui nós vamos observar que até nessa tabela no centro, nessa coluna do centro e nessa faixa do centro, reparem que a forma majorada, ou seja, haverá um aumento de pena se o agente pratica o incêndio com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, ou se o incêndio é em casa habitada ou destinado à habitação, em edifício público ou destinado ao uso público ou a obra assistência social, obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio de veículos de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aeródromo. Olha aí que interessante, uma expressão da década de 40. Pode entender aeródromo como sendo o carro passando aí durante a gravação, carro de som. Gente, aeródromo é como se fosse um aeroporto.
Bom, é um aeroporto sem tanta tecnologia. Na década de 40, chamavam aeródromo. Lembrando que o Código Penal, né, esses tipos penais aí que estamos estudando são da década de 40. Pois bem, em estaleiro, fábrica, oficina, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço petrolífero ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Essa última parte aqui vai depender muito da circunstância, pode ser considerado crime ambiental. A lei dos crimes ambientais ela é posterior e ela é específica, então ela pode regular a matéria de maneira mais especial, de maneira mais específica. Pois bem, olha que coisa interessante. Aqui nós temos essas formas majoradas aqui, determinada situação, em razão do quê? Da natureza do objeto que é incendiado ou do risco que vai ser maior dependendo da circunstância fática. Como, por exemplo, o risco de dano ou de prejuízo físico ou mesmo prejuízo com relação à morte de pessoas fica relacionado ao espaço no qual o objeto é incendiado. Por exemplo, é lógico que um incêndio numa embarcação, o risco, o perigo para a comunidade pública é muito maior do que numa única casa. Porém, sendo a casa habitada, lógico, né, ou destinada à habitação, o risco também é significativo com relação às pessoas que lá vivem. Pois bem, leciona o César Roberto Bittencourt: o sujeito que provoca incêndio visando matar alguém responderá em concurso formal com homicídio qualificado. Isso é interessante. Isso aí nós temos que prestar bem atenção, porque se o objetivo primeiro do sujeito é matar e ele emprega o fogo para matar determinada pessoa, nós estamos diante de um homicídio qualificado pelo emprego de fogo. Aqui a circunstância é outra. Aqui o sujeito ele quer provocar o incêndio e do incêndio pode decorrer a morte. Mas se ele quiser provocar um incêndio e também matar ou presumir que alguém possa morrer, e aí nós não temos, temos dolo e dolo para incêndio e dolo para homicídio, aí pode haver o chamado concurso formal de crimes. Então tem que prestar atenção de acordo com cada especificidade. Pois bem, e aí também aqui nesse slide nós observamos a possibilidade de ocorrer um crime ambiental, quando o incêndio é provocado em mata, floresta. E aí reparem que não há perigo à incolumidade pública. Aqui um grande diferencial. Se há risco à incolumidade pública, que é a objetividade jurídica desse dispositivo, então tipificamos aqui no Código Penal. Mas se não há efetivo risco à incolumidade pública, como por exemplo o incêndio numa mata distante, numa floresta distante da cidade, fica então em curso no crime ambiental, de acordo com o artigo 41 da Lei 9.605 de 98. Bom, contudo, se for provocado em lavoura ou pastagem, aí trata-se do delito previsto aqui no 250. Bem? Ok. Na sequência, nós vamos ter o delito de explosão, previsto aí no caput do artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeito análogo. Então, reparem aí que aqui a situação é outra. O emprego desse tipo de material gera um risco efetivo muito grande à sociedade. A possibilidade de uma devastação ela é enorme devido à periculosidade desses materiais. Temos aqui uma forma qualificada. Se a substância utilizada não é dinamite, mas explosivo de efeito análogo. E temos uma causa de aumento de pena, né? Ou seja, uma forma majorada no parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida por por qualquer das causas enumeradas no inciso 2 do mesmo parágrafo. Então veja uma referência aí àquelas situações. Vamos voltar aqui o slide para que vocês possam ver a determinadas circunstâncias. Então, se temos aqui esses locais definidos no inciso 2, fica então a pena majorada com o emprego de explosivo. Pois bem, e a modalidade culposa? Então, no caso de culpa, a explosão é de dinamite ou de substância de efeito análogo, a pena é de detenção, e aí vai. É uma modificação na pena. Então, reparem que aqui é sempre considerado um risco. Estamos diante de crimes de perigo.
eles não exigem a produção de um resultado naturalístico, basta a mera incidência do risco para que seja considerada a conduta típica. O artigo 252, em seu caput, prevê o crime de uso de gás tóxico ou asfixiante. Então, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. Lógico, olha o risco que é. E a modalidade culposa também prevista no parágrafo único do dispositivo. Já o César Roberto Bittencourt, ele nos adverte que, segundo o princípio da responsabilidade subjetiva, responsabilidade penal derivada de dolo ou culpa, razão pela qual não responde o sócio ou o diretor da empresa responsável civilmente apenas pelo sujeito que praticou a conduta. Lembrando que o direito penal brasileiro, ele não adotou como regra a responsabilidade objetiva. Pelo contrário, ele entende que em matéria penal, diferente do direito civil, que uma empresa responde, os sócios respondem pelas ações de um funcionário, no direito penal não. Essas condutas são individualizadas na esfera do autor, respondendo com autores ou partícipes, desde que tenham aí ligação entre a conduta e o resultado, desde que tenham efetivamente praticado as condutas típicas. Pois bem, artigo 253 é o crime de fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de veículos explosivos ou de gás tóxico ou asfixiante. Vamos à definição. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar. Aqui eu grifei uma elementar normativa, algo que é essencial para a configuração do tipo penal, sem licença de autoridade. Então, percebam que essa licença de autoridade, se o sujeito age, mesmo que não haja o risco efetivo, mas se ele agir sem a licença da autoridade, estará praticando o delito em tela. Então, substância, engenho, gás tóxico, asfixiante ou material destinado à fabricação. Formas qualificadas de perigo comum. Isso aqui é muito interessante. Aqui há a previsão daquilo que nós chamamos de crime préter-doloso. Vocês se lembram? Quando a gente age com dolo na conduta anterior, culpa na conduta posterior e temos uma previsão legal. É o caso aqui. Temos tipicidade. Observe, se o crime de perigo comum resulta de lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpas, então essa primeira figura prevê o crime préter-doloso. Agora vamos à segunda parte. No caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena combinada no homicídio culposo, aumentada de 1/3. Reparem que coisa interessante. Aqui, o sujeito age com dolo na conduta anterior e culpa na conduta posterior. Recentemente, caiu uma questão no exame de ordem que abrangeu esses dispositivos que estamos estudando agora. Uma pessoa teria colocado fogo de maneira proposital, voluntariamente ateado fogo em um quintal, e crianças acabaram se ferindo em razão desse incêndio. Então, qual é a alternativa correta naquela questão, que foi objeto do exame de ordem? Foi a tipificação penal no artigo 250, combinado com o 258, e não no crime de homicídio. Ok? Seguindo. Olha, uma questão de ordem. Sabendo-se que o legislador pátrio somente qualifica o crime de perigo coletivo doloso quando houver morte ou lesão corporal grave, o que ocorrerá em caso de sobreviver uma lesão corporal leve? Olha que coisa interessante. Aqui, reparem, o tipo penal fala se resulta lesão corporal apenas. No caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal. Olha que interessante. Qual que é a resposta de César Roberto Bittencourt? Será inevitável admitir o concurso de crimes. Aí o perigo comum e o 129, parágrafo 6º do Código Penal. Concurso formal de crimes. Vocês se lembram o que é o concurso formal de crimes? O concurso formal de crimes vai ocorrer quando o agente pratica uma só conduta, gerando vários resultados. Diferente do concurso material. No concurso material são várias condutas e vários resultados. Ali há a soma das penas. Aqui não. Aqui no concurso formal, quando ele é próprio, concurso formal próprio, uma só conduta, vários resultados não pretendidos pelo agente. No impróprio, os resultados são pretendidos pelo agente. Mais adiante eu vou subir uma videoaula aqui no YouTube sobre concurso de crimes. Não perca, porque é uma matéria bem importante. Difusão de doença ou praga. Difundir doença ou praga
que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Reparem nas elementares do tipo. Então aqui está se visando a proteção de quê? Das florestas e de animais de utilidade econômica. É essa a objetividade jurídica do tipo penal prevista no artigo 259 do Código Penal. Bom, uma pergunta. Haveria aumento de pena pelo resultado, no caso do artigo 259? Vamos dizer, se morre alguém ou se alguém é ferido gravemente. Haveria, nesse caso, aumento de pena? Conforme está previsto lá no artigo 258 do Código Penal? A resposta é não. Não, porque se trata aqui de interpretação sistemática. Se o legislador quisesse que essa conduta também fosse abrigada pelo aquele crime préter-doloso previsto no 258 do Código Penal, teria então deslocado o dispositivo para o final dessa sequência. Como ele não está, ele está acima dessa sequência, ele é anterior ao 259, então não se aplica. Bom? Pois bem, vamos lá. Crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte ou outros serviços. Inicia-se a sequência com o artigo 260. Perigo de desastre ferroviário. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Pessoal, isso aqui eu manjo porque, vocês sabem, eu fui ferroviário, fui maquinista durante muito tempo. Quase 10 anos. Eu sou filho, neto e bisneto de ferroviários. Então vamos aos dispositivos. Destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente a linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Vamos por parte. Linha férrea. Linha férrea, geralmente a gente está falando dos trilhos, mas não são só os trilhos. Os trilhos são presos a dormentes, né, pelos tirefons. Tirefons são parafusos que são presos a uma base de madeira que a gente chama de dormentes. Ok? E aí você tem todo o lastro que é formado por pedras de brita. Então, qualquer danificação nesses equipamentos pode causar um acidente ferroviário, razão pela qual fica aqui a tipificação. Material rodante, nós chamamos os vagões. Material rodante são os vagões. E de tração, as locomotivas. Obra de arte ou instalação são os dispositivos que ficam à margem da ferrovia, como, por exemplo, se vocês observarem, tem umas casinhas assim onde ficam equipamentos destinados à sinalização ou equipamentos destinados à comunicação entre os maquinistas e a torre de controle, o centro de controle operacional. Então, nesse caso, esses equipamentos são considerados obras de arte ou instalação. Bem, então, como aqui se pratica esse crime? Colocando objetos, colocando obstáculos na linha. Gente, quando eu era maquinista eu vi muito, vocês vão acreditar. Olha, eu já tive que parar o trem para tirar fogão da frente do trem, tirar sofá. Lá em São Paulo, trabalhei um tempo na CPTM, o que o pessoal colocava de coisa dentro da linha era um absurdo. E o trem, ele é assim, principalmente o trem de passageiros, o trem elétrico, ele é uma fortaleza em cima, mas por baixo ele é muito sensível. Então, quer ver um estrago que se faz terrível no trem? É colocar um pneu navio, um pneu de carro. Ele vai quicando embaixo do trem e vai fechando tudo quanto é torneira que encontra. E essas torneiras fazem a transmissão do ar para o sistema de freio do trem. E aí acaba travando os rodeiros, acaba travando as rodas do trem. Nossa, faz um estrago danado, gente. Então, tá aqui. Se você colocar um objeto lá, um obstáculo na via, vai estar respondendo por esse crime específico do artigo 260. Transmitindo aviso falso acerca do movimento de veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafos, telefone ou rádio, telegrafia. Telégrafo e telefone não existe mais, né? Já temos outra tecnologia. Praticando o ato que possa resultar desastre. Aqui, uma abrangência genérica. Até tem uma passagem interessante sobre os telégrafos. Quando a ferrovia foi instalada, ela usou muitos telégrafos. Então, vocês sabem que aqui no nosso estado de São Paulo, essa ferrovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, ela se desenvolveu em duas vertentes. Partiu, então, a construção de uma ferrovia de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. Duas companhias diferentes. E o que aconteceu quando chegou aqui em Cachoeira Paulista, onde eu moro? Olha que coisa interessante, gente. Tem um quadro aqui em cima. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Olha o quadro lá, tá vendo? Aquele quadro é da estação de Cachoeira Paulista.
Eu sou filho, neto ferroviário, filho, neto e bisneto ferroviário, como eu já falei para vocês. Então, por isso que eu sei dessas histórias. As duas ferrovias começaram a ser construídas, tá? Uma do Rio e outra de São Paulo. E elas se encontraram aonde? Em Cachoeira Paulista. E quando se encontraram em Cachoeira Paulista, o que se percebeu? Que a bitola, ou seja, a largura entre um trilho e outro era diferente. Ou seja, não dava para o trem passar direto de Cachoeira para São Paulo, nem de o que vinha de São Paulo passar por Cachoeira para o Rio. Então tinha que se fazer a chamada baldeação aqui na estação de Cachoeira Paulista. Olha que coisa interessante. Certa feita, diz a lenda, que os dois agentes de estação que ficavam lá, um de frente para o outro, com mesas um de frente para o outro, e o povo passando no saguão, né? Um deles reconheceu alguém muito famoso na época, chamado Ari Barroso, um compositor brasileiro. E aí ele começou, um funcionário começou a telegrafar, batendo lápis na mesa, mandando mensagem para o outro colega ferroviário, para o outro agente de estação. Carro passando aí. E aí ficou telegrafando, batendo, 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 olha só, é o Ari Barroso, nossa, como ele é feio, olha o narizão dele, alguma coisa assim. Aí o rapaz, nossa, é mesmo, é feio. E o Ari Barroso, passando na época, percebeu, ele parou, voltou, pegou um lápis e começou a bater na mesa também. Feio e telegrafista, que ele também identificou o código. Gente, não sei se é fato ou se é fita, sei que chegou até mim, estou passando adiante, ok? Vamos lá, gente, seguindo, desastre ferroviário. Se resulta desastre, então olha que interessante, a previsão no artigo 260, ela é de perigo, mas se tem resultado, cai para o parágrafo 1º. A gente vai observar que essa é a regra que eles costumam manter nessa sequência do Código Penal que estamos estudando. Para os efeitos desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Olha que interessante, tração mecânica. Temos as locomotivas. Em trilhos, o metrô, por exemplo. O metrô funciona por indução magnética. Tem um terceiro trilho do lado, onde ele capta energia. É o caso, então. Abrange aqui também o metrô. E por meio de cabo aéreo, os trens de passageiros da CPTM, por exemplo, lá em São Paulo, na Supervia, no Rio de Janeiro, eles têm um equipamento chamado pantógrafo, que capta a energia que passa por cima. Tem uns cabos que ficam com mais de 3.000 volts de corrente contínua. E aí nós chamamos de rede aérea. Então a peça que vai em cima do trem, como se fosse uma antena que vai encostando no cabo e transmite energia, é um cabo que não tem isolamento, ele está transmitindo energia o tempo todo, um cabo de cobre. E essa peça do trem que fica em cima, que chama pantógrafo, capta energia. O que acontecia recentemente? Eu trabalhei começo da década de 90, na CPTM em São Paulo, e eu via muita gente fazendo isso daqui, surf ferroviário. Já ouviram falar? Olha que loucura. Esses sujeitos que aqui estão na parte de cima do slide, eles estão ali passando bem próximos de um cabo. Olha um pantógrafo lá atrás, vocês conseguem ver. Um cabo que tem mais de 3.000 volts de corrente contínua. Olha o risco que a pessoa está sofrendo, né? E aqui embaixo o sujeito já está num trem de passageiros. Mas olha que situação. Quer pegar um trenzinho na Índia? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Olha aqui um exemplo de alguém que sofreu um acidente. Olha, a imagem está de longe, para não chocar muito, mas a pessoa toma um choque, não precisa nem encostar no fio, só de chegar perto já toma um choque, já é o suficiente para torrar, igual naquele exemplo que nós estamos dando ali. E agora sim, quer pegar um trenzinho na Índia? Dá uma olhada do risco que não deve ser, né? Se não fosse uma fotografia, ninguém acreditaria. Mas imagina, não sei como que o maquinista consegue ver alguma coisa nessa situação. Bom, vamos continuar. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Mais uma vez, repito, crime de perigo abstrato. Sinistro em transporte marítimo fluvial, é o parágrafo 1º. Aqui temos uma forma qualificada. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou queda
ou destruição da aeronave. Aqui nós seguimos aquela regra. Sempre tem a previsão simples no caput e a qualificada em caso de resultado. Lembrando, estamos diante de crimes de perigo. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Aqui o dispositivo mais genérico. Nós vimos então que há um dispositivo específico para ferrovia, um específico para embarcação, aeronave, e agora temos um geral aqui. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir ou dificultar o funcionamento. Bom, e aqui nesse caso é um crime de menor potencial ofensivo. Olha uma coisa para colocar aqui para vocês darem uma olhada, interessante. Repararam que esses relógios que tem números em numeral romano, você já reparou o 4 como é? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui o 4. Esse da direita aqui dá para ver bem. O 4 é diferente da numeração romana. Normalmente no romano, o 4 em romano é assim, né? Sim. Acho que para vocês tem que ficar assim, né? Isso. Então, um V, o 4 é assim. Tem como se fosse um I, um V. Ok. Em relógio, não. Em relógio é quatro barrinhas, o que não é comum, né? Isso porque diz a lenda que foi por causa de um acidente ferroviário. Então, um operador de chaves, ele tinha que mudar a chave, mudando o sentido do trem às 6 horas da manhã. Ele tinha se embriagado, né, e acordou meio assustado. Então, achou que já era 6. Ele mudou a chave, mas na verdade era 4. E aí aconteceu um acidente. Depois disso, houve uma convenção internacional e mudou-se. Os relógios, eles não têm numeração romana no número 4 como um padrão. Eles são diferenciados, eles têm 4 barrinhas. Bom, olha um relógio famoso, é o Big Ben, né, de Londres. Será que ele tem também os 4? Olha lá que interessante. Ele também, o Big Ben também, que é o relógio mais famoso, né, do mundo, que fica em Londres, também segue essa convenção dos as quatro barrinhas. Bom, então, concluindo, as formas qualificadas: se qualquer dos crimes previstos no 260, 262 ocorre, desastre ou sinistro, resulta lesão corporal grave ou morte. Está aqui mais uma previsão pré-dolosa, né? Vai ter aumento de pena. Ok, doutores? Bom, por hoje é só, vou ficando por aqui, esse vídeo mais breve. Depois eu complemento com outros crimes nessa sequência. Então, doutores e doutoras, um grande abraço, até a próxima.